Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. No vídeo de hoje vamos falar de áreas das regiões retangular, quadrada e triangular, ou seja, a área do retângulo, a área do quadrado e a área do triângulo. Calcular a área é você medir o espaço delimitado pela figura. Ou seja, esse espaço que está colorido aqui, essa região interna da figura aqui, seria a área, no caso do retângulo. A área do retângulo, como que eu vou medir essa região? A medida dessa região é calculada multiplicando as duas dimensões da sua figura. Olhem só, podemos calcular a área de um retângulo multiplicando a medida de seu comprimento pela medida de sua largura. Nesse retângulo aqui, olha, o comprimento está representado pela letra B e a largura está representada pela letra A. A área desse retângulo nada mais é do que multiplicar o comprimento vezes a largura, como está representado aqui. Ó. O A maiúsculo de área é igual a B vezes A, significa que é o comprimento vezes a largura. É um retângulo porque tem os 4 ângulos retos, está vendo? Olha, o quadrilátero que tem os 4 ângulos retos. Então, a área vai ser base, no caso aqui, comprimento vezes largura. Para calcular a área do quadrado, também o mesmo procedimento. Podemos calcular a área de um quadrado de maneira semelhante à do retângulo. Como as medidas de seus lados são iguais, temos, olha, então o quadrado é um caso particular de um retângulo. O quadrado é um retângulo que tem comprimento igual à largura. A medida do comprimento igual à medida da largura. Então, aqui ele usou letras iguais para representar que são medidas iguais. A área do retângulo é comprimento vezes largura. No caso aqui, a área do quadrado também vai ser comprimento vezes largura. Como eles são iguais, ficou A vezes A. E como são letras iguais, eu posso escrever A ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser A vezes A ou A elevado a 2. A elevado ao quadrado, tá bom? E por último, calculemos a área de um triângulo, dividindo por 2 o produto das medidas de sua base e sua altura. O que quer dizer? O triângulo, para você calcular a área dessa região limitada pelo triângulo, você precisa ter duas medidas. Eu preciso ter essa medida aqui, chamada de base do triângulo, e eu preciso ter a medida da altura do triângulo, tá certo? A base aqui está representada pela letra B, e a altura representada pela letra H. Usou-se H aqui porque em inglês a palavra altura começa com H, tá bom? Então a fórmula da área do triângulo é obtida da seguinte maneira: você vai multiplicar a medida da base vezes a medida da altura e o resultado dividir por 2. Então o triângulo você sempre vai multiplicar a base vezes a altura e vai dividir o resultado por 2, tá bom? Agora eu trouxe um exemplo de atividade para a gente poder fazer, então aplicar essas fórmulas, tá bom? São exemplos de composição, de figuras formadas por composição. O que significa? Significa que são figuras formadas por mais de uma figura, mais de um polígono. Nesse caso aqui, a figura da letra A, ela é formada por um retângulo e um triângulo, tá vendo? Olha. Se eu quiser calcular a área dessa figura toda, eu vou calcular as áreas separadamente e depois somá-las, tá certo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar essa região retangular de figura 1 e a região triangular de figura 2, usando números romanos, tá? Figura 1, figura 2. O que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro a área da figura 1. A área da figura 1. A figura 1 não é um retângulo? Nós não vimos que a área do retângulo você multiplica comprimento vezes largura? Eu vou fazer isso aqui então. O retângulo vai ser o comprimento 6 vezes a largura 1,5, tá? Eu não vou colocar centímetro aqui não, coloco centímetro só na resposta. Vai ficar assim, ó. 6 vezes 1,5 vai dar 9 centímetros quadrados, tá? A unidade de área vai ser sempre a unidade elevada ao quadrado. Se é centímetro, vai ser centímetro quadrado. Então, multipliquei. Como é retângulo é só multiplicar comprimento vezes largura. 6 vezes 1,5. Agora eu vou calcular a área da figura 2. A figura 2 não é um triângulo? Nós vimos que a área do triângulo é base, vou pôr aqui a fórmula, base vezes a altura dividido por 2, tá certo? Vamos escrever nesse triângulo aqui quanto mede a base dele. Ó. A base dele coincide com o comprimento do retângulo.
Então, a base dele vale 6, certo? Então, a base é 6. Vezes a altura. A altura é 1,5. 1,5. Isso tudo dividido por 2. 6 vezes 1,5 dá 9. 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, a área do triângulo é 4,5 centímetros. Como ele quer a área da figura toda, eu vou chamar de área total. AT, área total. Então, seria 9, que é a área da figura 1, mais 4,5, que é a área da figura 2. Somando 9 mais 4,5, dá 13,5 centímetros quadrados, é a área total da figura, é a resposta, tá bom? Então, é assim que se calcula a área formada por composição. Agora, na letra B. A letra B é uma figura formada por 3 triângulos, tá vendo? Olha, vou chamar de triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3. São 3 triângulos iguais, né? Olha, 4,25 aqui, 4,25 aqui e a altura 3,5. Vou calcular separadamente para a gente treinar, tá? Área, figura 1. Deixa eu pôr aqui, vou tirar esse igual aqui. Vou pôr o A de área. Área do triângulo 1. Triângulo 1, a base vai ser base vezes a altura dividido por 2, né? A base é 4,25, a altura é 3,5 dividido por 2, certo? 4,25 vezes 3,5 vai dar, vou continuar aqui embaixo, ó, vai dar 14,875. Dividido por 2, vai dar 7, vai dar várias casas decimais, 43,75 centímetros quadrados, tá vendo? Área da figura 1. Se você observar como são 3 triângulos iguais, eu não preciso calcular a área dos 3, não. Vai dar igual, aqui também vai dar esse mesmo valor, aqui dá o mesmo valor. A área total dessa figura vai ser 3 vezes a área de um triângulo, que é esse valor aqui, né? Ó. Então, só multiplicar esse número por 3. Vezes 3 vai dar 22,3125 centímetros quadrados. Tá certo? Então, tá pronta aqui a área total. Então, não esquecer, quando é composição de figura, calcula a área de cada uma e depois soma. Mas se são figuras iguais, calcula a área de uma só e multiplica pela quantidade em seguida, tá certo? Agora tentem fazer as atividades, se for necessário revejam os vídeos, ou qualquer dúvida pode entrar em contato, tá bom? Bons estudos para vocês, até mais.